Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Então nas últimas aulas a gente ficou lá imerso nas aulas sobre manipulação de arquivos e a gente na utilização do comando open, né? Então a gente já deu uma avançada legal, já estamos na basicamente 30 aulas de Python aí e agora eu vou falar com vocês a respeito dos módulos em Python, né? E o que seriam os módulos em Python? Que ao meu ver é uma das grandes vantagens, né, da linguagem. Então assim, ó, vocês pensem que vocês estão criando um programa ali para vocês, que nem esse programinha que a gente criou aqui da manipulação de arquivos. Então aqui a gente botou uma função, duas funções. Então vocês projetaram todo o programa de vocês. O programa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e vocês aplicaram milhares e milhares de linhas no programa de vocês dentro daquele mesmo arquivo. Mais ou menos dessa forma que era programado na década de 80 e em linguagens mais baixo nível ainda é programado assim. Então é uma coisa sequencial, né, e o programa vai de acordo com a sequência num arquivo só. Só que isso aí acaba sendo confuso e improdutivo, né? No momento que vocês começam o sistema começa a ficar muito grande, ele vai ficando difícil de vocês trabalharem num arquivo só, porque ele se torna confuso, né? Vira muita informação dentro de um mesmo arquivo. E os módulos eles servem mais ou menos para a gente poder dividir essas funções, tornar nossos arquivos mais legíveis e criar um programa dentro de vários arquivos, podendo utilizar, né, funções de forma separadas. Então, por exemplo, digamos que aqui eu criei aqui esse programinha aqui de manipulação de arquivos. Daqui a pouco eu criei um outro programinha que faz outra coisa. E eu quero utilizar esses dois programinhas num terceiro programa que eu estou criando, né, que são funções que eu vou precisar naquele terceiro programa. De uma forma sem os módulos e sem vocês saberem qual o significado dos módulos, vocês simplesmente iam pegar todo esse código ali, iam juntar eles no arquivo do programa e utilizá-los, né? O que não precisa ser feito. Então, na forma de módulos, o que a gente faria nesse caso? Eu tenho esse arquivo aqui de manipulação de arquivos e tenho aqui meu arquivo em branco onde eu estou começando o meu programa. Mas eu quero utilizar aquela função aqui desse arquivinho aqui de manipulação de arquivos. Então no Python eu simplesmente vou pegar aqui o comando import e vou chamar o meu arquivo ali, que no caso ali é o aula7. E o que esse import aula7 vai fazer? Ele magicamente, deixa eu só apagar essa parte aqui, né, que a gente não vai precisar. Ele magicamente vai chamar essas duas funções aqui para o meu arquivo. Então eu vou poder buscar, deixa eu ver qual é o nome aqui das funções, arquivo e leitura, tá, beleza. Então se eu puxar aqui arquivo, tá, aqui ó, aula 7, ponto. Então aqui ó, no momento que eu chamei o meu arquivo aqui, dei um ponto, o PyCharm no caso vai me listar, né, todas as funções, ou se tivesse classes ou algo mais, a gente vai chegar nessa parte de classes ainda. Então tudo que ele tiver nesse arquivo aqui, eu vou poder chamar ele. Então eu vou poder trabalhar com qualquer função, variável ou algo que eu tenha nesse arquivo usando esse import. Então digamos que eu quero usar esse aqui, o arquivo escrita, ou vamos pegar aqui o leitura arquivo e vou chamar aqui o nosso arquivo aula 10 aqui. Vou dar um rum aqui. Então ele vai fazer exatamente o que essa função aqui no nosso outro arquivo está fazendo, mas diretamente desse arquivo. Vocês podem ver que a gente consegue criar várias funções e tornar um arquivo principal mais simples de trabalhar. E caso dê algum erro, a gente vai ter uma facilidade maior de trabalhar com esses arquivos, porque a gente vai saber que o erro está aqui nesse arquivo e como ele tem poucas linhas, eu vou conseguir trabalhar de uma forma melhor.
Então essa é só uma das vantagens da importação de módulos. Então a gente pode criar vários pequenos programas para fazer um programa principal maior que utiliza todas essas informações. Isso baseando de importação de um arquivo que eu criei. Mas o Python, digamos que todo mundo que utiliza Python cria os seus próprios módulos para fazer certas coisas, e os principais módulos e os que vão ficando mais famosos e compartilhados, todo mundo vai utilizando. Então o que acontece? O Python ele tem uma lista de milhares e milhares de módulos que todo mundo usa praticamente. E esses módulos, se vocês buscarem no Google lá, lista de módulos Python, vai aparecer uma lista enorme lá no python.org. Aqui, para quem está com o PyCharm instalado, se vocês forem aqui em Settings e tentarem importar um arquivo ali, ele vai ter um... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então aqui, ó, fui no interpretador do Python. Então aqui, ó, ele vai mostrar a lista dos módulos que ele já tem instalado aqui, dos projetos que eu estou utilizando. E se eu quiser instalar mais um módulo, o Python me permite aqui com esse gerenciador eu buscar o módulo que eu quero instalar. E vocês podem ver aqui no PyCharm que já tem uma lista, ó, infinita modo de falar, né? Uma lista enorme de módulos Python. E isso são o que está no gerenciador oficial do Python, né? Que é o pip. E fora os que não estão. Então é muita coisa mesmo. E então a gente, geralmente quando a gente está pensando em criar um módulo que satisfaça alguma necessidade nossa, provavelmente alguém já pensou nisso e já tem ali naquela lista. Então isso nos poupa tempo, geralmente quando a gente está fazendo um projeto aí, ou quer criar uma solução. Geralmente já tem algo pelo menos próximo do que a gente está pensando. Esse import aula 7 aqui, e daí vocês podem ver que para eu chamar qualquer coisa desse arquivo eu tenho que digitar o nome dele e ponto, e depois o que eu quero buscar. Existe uma outra forma de importação, que é o from, né? Daí eu chamo o arquivo e daí eu posso importar manualmente cada coisa que tem no arquivo. Por exemplo, deixa eu só comentar aqui em cima. Eu quero importar só a função de leitura, não quero importar mais nada. Então, eu vou importar somente o leitura arquivo. Dessa mesma forma com o from, eu também posso importar tudo utilizando o asterisco. E qual é a diferença entre o import e o from? O import, eu vou ter que sempre chamar o arquivo ponto alguma coisa. O from, ele desfaz essa necessidade. Eu posso chamar a função diretamente. Vocês vão me perguntar, então por que existe esses dois, se eles fazem basicamente a mesma coisa e o from faz de uma forma teoricamente mais fácil? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem milhares e milhares de módulos Python, né? E geralmente todos esses módulos, muitos nomes e muitas variáveis e nomes de função em algum momento vão acabar se repetindo. Então o from, nesses casos, ele pode ser prejudicial, pode dar um bug lá no programa de vocês, pelo fato de eu importar dois módulos que têm uma função com o mesmo nome. Então o Python vai se embananar, ele vai chamar provavelmente, se eu não me engano, a última função que foi importada, e isso pode dar vários problemas para vocês. Então, conforme o programa vai crescendo, eu sempre recomendo vocês utilizarem o import, a não ser que vocês utilizem os pacotes próprios de vocês não utilizem muitos, vocês tenham certeza que não vai ter nenhum conflito. Vocês podem utilizar o from, que ele vai facilitar um pouco na hora de codar, né, de vocês utilizarem um código, mas uma questão de segurança é sempre melhor usar o import, que eu vou ter que especificar ali o arquivo que eu estou importando antes,
E isso vai evitar que dê conflito com nomes de variáveis, nomes de funções, classes, etc. Então essa aqui foi a primeira aulinha a respeito de importação de módulos aqui. Vocês viram como é simples. E na próxima aula eu vou dar mais uma complementada e depois ainda vou falar a respeito do pip, aí, que é o nosso gerenciador de módulos aí do Python. Até a próxima aula.